Olá, amigos. Este é o seu programa Letras Nossas, como sempre apresentado com apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um programa incluído na grade da sua UniTV, canal 15 de Porto Alegre. Um programa que trata, como você sabe, de lançamentos, faz entrevistas, mercado editorial, notícias, enfim, tudo aquilo que interessa a nós, não é? Que giramos em torno disso que se chama livro. E começando com os nossos lançamentos. Nós temos aqui um livro da Edipux, daquela série Conferência Mundial sobre Desenvolvimento de Cidades, Democracia Cooperativa, Escritos Políticos Escolhidos, de John Dewey. É um clássico. Temos aqui da Edipux a 9ª edição de um livro, eu ia dizer assim, muito solicitado, mas não preciso dizer mais, dizendo que já se trata da 9ª edição pela Edipux, Psicologia e Educação, o significado do aprender, organizado por Jorge La Rosa. Este é um livro que está dentro ainda desta série, né, do desenvolvimento das cidades, Views on the Local Solidarity Governance em Porto Alegre, que trata do orçamento participativo de Porto Alegre, do governo participativo. Edição da Edipux em língua inglesa e língua portuguesa do outro lado. Aqui temos um livro de duas educadoras, da educadora Maria Helena Mena Barreto Abrão, professora da Universidade, da PUC, Professores e Alunos, Aprendizagens Significativas em Comunidades de Prática Educativa. Edipux de Porto Alegre. Aqui está, com uma bonita capa, a 2ª edição de O Homem e a Filosofia, de José Maurício de Carvalho. Pequenas Meditações sobre Existência e Cultura. A 2ª edição. Muito bem, meus amigos, esses foram os lançamentos da semana e vamos ao nosso tema de hoje, que é um jovem escritor, Reginaldo Pujol Filho. Muito obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço o convite. Nosso programa. É um prazer ver aí, não é, essa juventude. Parabéns pela juventude em primeiro lugar. E junto em primeiro lugar pelo lançamento de Azar do Personagem. Isso aí. Reginaldo Pujol Filho, editora Não. Editora Não. Essa é uma editora muito interessante, né? E é uma capa muito curiosa. De quem é a capa? A capa é de um grande diretor de arte, mas mais do que isso, meu amigo, que é o Bruno Osório. Então, parabéns ao Bruno. Me deu de presente a capa quando ficou sabendo que eu ia lançar o livro. E ele não só, ele é assim, bonito, né? Quer dizer, é uma capa muito interessante, que eu gosto muito. Né? Também tem uma diagramação assim interessante, né? Porque abre, digamos, cada conto. Bom, é um livro de contos, já vamos dizendo, né? É um livro de contos. Abre cada conto, cada texto por, vejam, tem uma página, uma né, folha em preto, de rosto. uma folha de rosto de cada um, como se fossem vários livros aqui dentro. É verdade. Né? É isso. Então, este é um livro que ele é um livro múltiplo, né? Ele tem diversas modalidades de narrativas, né? Tem alguma coisa até que se aproxima de poesia, né? E isso dá uma vitalidade muito grande ao texto e faz com que ele seja, digamos, uma possibilidade de conhecimento das múltiplas possibilidades da literatura e da narrativa, né? O Joyce, né, com Ulisses, tem todas essas experimentações aqui e, claro, dentro de uma outra realidade, dentro de outro contexto literário e histórico, né? Tu trabalhas isso. Mas, falando em trabalhar, como é? Tu trabalhas em publicidade, não é isso? Eu trabalho numa agência de propaganda, sou redator publicitário, acho que faz quase 10 anos. Comecei cedo, comecei com 19 anos.
De fato. E aí? Como é que é essa coisa? Na hora de escrever, tu sabe que isso aqui, o que escrever um livro, ou melhor, escrever os contos que constituem esse livro, não é fazer matéria publicitária. É verdade. Vamos ver. Mostra como é essa diferença aí na tua cabeça. Eu acho que até uma das coisas que me leva muito para escrever os contos é a possibilidade de criar universos, criar histórias, criar personagens sem um fim propriamente dito, né? Sem ter que convencer alguém de alguma coisa. Até porque a minha literatura, acho que alguém que eu vou citar muito aqui é o Charles Kiefer, que é um grande mestre meu. Claro, então. Mas o Kiefer, ele às vezes diz que existem dois tipos de escritores, os escritores de ideia e os escritores de imagem. Que o escritor de ideia parte de uma tese, por exemplo, a fome é um problema, então eu vou fazer um conto para te comprovar que a fome é um problema. E tem escritores de imagem que vem um homem tropeçou. O que acontece se esse homem tropeçou? E eu me sinto muito mais um escritor de imagem, talvez porque eu trabalho tanto com ideia no dia a dia, na profissão, de ter que estar sempre comprovando que o produto é bom, que aquele conceito é mais correto. Eu acho que a literatura é a oportunidade de eu desenvolver esse lado da imagem, de pensar na história, burilar o texto, testar novas linguagens. Acho que a criatividade está nos dois, mas aqui é uma criatividade. Eu estou fazendo quase para mim, né? Eu não sei. Sim, tu não tens que vender nada, né? Não tem que vender nada. Embora agora esteja fazendo uma luta grande para divulgar o livro, né? Para divulgar o livro. Mas depois de ele feito, né? Mas isso aí, claro, depois de ele feito. Quer dizer, não é o fazer para... Não é o fazer para vender. Para vender, exato. É o fazer e depois ver o que acontece. Essa é a diferença aí. Acho que essa é a diferença. E, bom, mas a gente sabe, né, que todo primeiro livro, ele não é tão simples de, né, isso aí é assim mesmo, isso aí faz parte, né. Bom, então nós já vimos que o Reginaldo trabalha em publicidade e é muito jovem, não é? E está aí lançando Azar do Personagem. Mas nós podemos ver alguma coisa um pouquinho mais assim da tua história, né? Se te perguntasse assim, até chegar a esse livro, qual foi a tua história? Minha história, eu não consigo achar, quando me perguntam assim, quando é que tu começou, eu não consigo achar o ponto, porque eu tenho dois momentos da minha vida que eu acho que são bastante fortes, assim, quanto à literatura, que um é quando eu sou quando eu era bem novo, acho que coisa de 11, 12 anos, que me caiu na mão, assim, acho que foi o Sexo na Cabeça, do Luciano Veríssimo. E aí eu li aquele livro de cabo a rabo, e aí fui para a biblioteca do colégio, e aí li O Rei do Rock, o Popular, Ed Morte, Analista de Bagé, e aí Orgias, a mulher o marido do Dr. Pompeu, e assim fui. E não parava de ler, acho que esse foi um período de 2, 3 anos, mas só o Luciano Veríssimo. E aí eu me lembro de ter vontade de fazer aquilo que o Luciano Veríssimo fazia. Eu achava tão divertido aquilo que ele escrevia. Né? E eu queria fazer aquelas coisas, mas não chegava a ter uma dedicação, assim, de eu quero ser escritor, não era uma coisa... Admirava o texto Admirava o texto dele. E aí depois, perto da época que eu começo na faculdade, que isso foi em 98, 97, por ali, eu meio que redescobri o Veríssimo. Eu vinha lendo outras coisas, leituras até de colégio, etc. E eu um dia voltei a ler o Veríssimo. E quase era o mesmo? Não, era o mesmo, né? Quase 10 anos depois Tu tinhas mudado. Eu tinha mudado, eu era outro leitor. Claro. E aí eu fui pro papel, aí eu comecei a tentar imitar, acho que eu escrevi para vocês, eu tentei imitar o Veríssimo, tentei Pois fazer... o que tu diz, tá certo. E obviamente eu não consegui, né? Porque acho que cada escritor é escritor, né? É verdade. É impossível imitar. Isso até Tem passa toda pela razão. angústia da influência, né? Mas faz parte da trajetória. Faz A gente parte, sempre começa admirando alguém e dizer, eu quero escrever como esse cara. É isso. E hoje eu não digo que eu superei o Veríssimo, Deus o livre, querer esperar alguém, mas eu sinto que eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho hoje. Isso faz parte. E aí isso já faz 10 anos, né? Que eu comecei a escrever esses textos. Aí era assim, até quando eu cursava aqui na Famecos, a professora de português solicitava um texto, eu fazia 4, 5, porque eu não conseguia, não me bastava, era uma ansiedade. Parava de almoçar para escrever, assim, tô com uma ideia, preciso escrever esse texto. Mas não era o mesmo trabalho que a gente tem hoje para escrever, né?
Claro. E aí depois, ali por 2001, por aí, eu fui atrás da oficina do Charles Kiefer. Não fui atrás, na verdade, um amigo meu montou um grupo, sabia que eu gostava muito de escrever, me chamou. E aí, e até assim, eu prova de que eu sou novo, que eu não me sinto pronto para sair da barra da calça do Charles, né? Eu continuo aluno dele já faz 7 anos, eu acho. E não tenho vontade de largar, acho que é um exercício super válido continuar discutindo com a turma. Além de tudo, não é? Também tem a questão da disciplina, né? Que a gente, claro, natural, sem dúvida nenhuma, né? Bom, uma das coisas mais, eu diria assim, praticadas hoje em dia é os jogos intertextuais e tudo, né? Quer dizer, buscar em outros escritores a inspiração, ou enfim, de alguma maneira. E tu tens um conto, do Azar do Personagem, em que de uma maneira muito interessante, muito inteligente, tu acabas fazendo quase que uma paródia, né, de uma crítica literária de um livro de páginas em branco. Isso. Né? Pode ler um pouquinho para os nossos telespectadores? Aqui tu lê para essa câmera. Vamos lá. Eu vou mostrar um pouco do conto também para entender. Tem que mostrar. Tem algumas coisas gráficas, né? Claro, exato. Eu vou ler aqui bom, aqui. Tá aí. O título do conto é Deu Branco na Literatura. Tá. E ele abre com quase um subtítulo da resenha. Agora vai. Que é Novíssima obra chega às livrarias em tom de revolução e polêmica, por Reginaldo Pujol Filho. Jogada de marketing, negação da linguagem ou um novo sopro que há tanto se esperava na literatura? Esse é o cerne das discussões suscitadas pelo mais recente lançamento do mercado editorial, que em menos de 2 semanas de comercialização já desbancou Paulo Coelho e Dan Brown dos primeiros lugares entre os títulos mais vendidos. Se bem que chamar esta obra de título mais vendido é quase uma figura de linguagem, já que a primeira surpresa oferecida pelo volume é justamente a ausência de um título na capa, assim como do nome de um autor ou de uma editora. Isto é parte do motivo que vem obrigando público e crítica a se referirem ao atual campeão de vendas como o Livro Branco, o qual só podemos atribuir à não editora porque os livreiros confirmam dela haverem adquirido a novidade, mas cujo autor ninguém possui condições de afirmar quem seja, já que o mesmo prefere ser identificado sob o impronunciável símbolo... Um símbolo. É um símbolo. É um símbolo. Eu sempre vou fazer um silêncio agora quando vier esse símbolo. Então, já que o mesmo prefere ser identificado sob o impronunciável símbolo. Segundo o comunicado distribuído à imprensa por seus editores, pode ser lido na íntegra em www.nãoeditora.com.br, no qual também somos informados de que o escritor não dá entrevistas e prefere manter-se assim, desconhecido. A estrelificação do autor abafa o conteúdo e condiciona a avaliação e o gosto de quem lê. Por que tantos nomes, títulos, se o que importa é o livro em si, aponta o comunicado? Mas o escritor excêntrico e anônimo, uma capa em branco e 2 laudas distribuídas a jornalistas justificariam todo o furor causado pelo dito O Livro Branco? É claro que não. E se assim fosse, seria lógico, e por que não correto, aderir em primeira hora ao time dos que acusam o fenômeno de puro golpe mercadológico. Mas o livro em branco não está resumido tão somente a essas 3 questões. É ao abrir o volume e no deparar-se com as primeiras das 324 páginas da obra que enfim se apresenta o que é que o livro branco tem. Ou seria melhor dizer o que é que ele não tem? Não, com certeza é o que ele tem, sim senhor. Vou mais um pouco? Vai sim. Vai. Eu nunca sei qual é o tempo que eu tenho para ler os contos. Pode ir, pode ir. Tudo começa pela rígida e espantosa coerência adotada em seu trabalho, observada trecho a trecho e capaz de colocar no chão o queixo dos mais apaixonados leitores de Borges, por exemplo. E não nos referimos aqui, talvez a previsível para alguns, inexistência de uma folha de rosto. Este dado ainda pertence mais ao projeto gráfico do que ao conteúdo propriamente dito. A coerência e o esquema perfeito se desvelam no avançar das páginas. Na 10ª, 15ª, nos damos conta de não termos nossos olhos se deparado com um índice, um prefácio, um começo de capítulo, uma letra sequer, qualquer indício da literatura como conhecemos até hoje. E que isso não importa, porque já estamos mergulhados no descobrimento do livro branco. E aí já é tarde demais para desistir, pois está percebida a magia e a incrível novidade apresentada pelo lançamento da não editora, e é improvável alguém conseguir interromper o livro neste instante. A curiosidade, a angústia e a atenção, qualidade que toda boa criação literária deve despertar no público, tomam conta do mais frio e resistente leitor, que observará com crescente atenção página branca por página branca, reparando para a alvura completa de cada uma delas e não saciar-se-á
até alcançar seu término e certificar-se de que sim, o autor, sem concessão alguma, levou a cabo seu projeto de linguagem, não manchando em momento algum sua obra com um caractere desnecessário ao seu intento artístico. E aí vai embora. Sim, de fato é uma brincadeira muito engraçada, muito inteligente e ao mesmo tempo muito preocupante, não é? Com, por vezes, né, alguma crítica literária e tal que se deslumbra enfim, é verdade. É verdade, né, com algumas coisas e tal. Bom, tu informas a nossa produção que esses contos do Azar do Personagem surgiram em função de um concurso. Aí diz, perdido o concurso, comecei a trabalhar. Como é que é essa história? Não, é que foi assim, eu já vinha há algum tempo fazendo oficina com o Charles, e aí ele montou um concurso de novos autores, abriu para alunos e ex-alunos dele, eu acho, que publicariam o livro do vencedor. E aí eu pensei, bom, eu tenho sei lá, uns 10 contos aí prontos, né, já mostrados para pessoas em quem eu confiava e tudo. Será que eu não consigo fazer um livro? Aí tinha um limite de páginas e coisa. E aí eu comecei a pensar, tá, mas que livro vai ser esse, né? Vou simplesmente pegar e grampear meus contos e dizer que é um livro. Aí eu comecei a olhar esses contos que eu tinha, comecei a ver se tinha alguma coerência entre eles, o que unia eles. E comecei a ver essa sacanagem que é a minha existência para os meus personagens, porque eu sou, digamos, implacável com eles. Meu jeito de fazer humor é a tragédia deles, é o azar deles, né? E aí eu me dei conta, poxa, então acho que é uma reunião de contos em que é azar do personagem. E aí comecei a direcionar mais 2 ou 3 contos para fechar nesse momento era fechar o número de páginas, né? E aí comecei a direcionar nesse sentido, procurando fazer contos nessa mesma batida. Tirei um conto, botei outro. Comecei a fazer isso e entrei no concurso do Charles, que foi perdido, né? Porque eu não ganhei. Tanto é que o livro saiu só agora pela não. Mas aí após isso eu pensei, eu gostei do volume, o Charles me deu retorno de alguns jurados, falaram bem, que tinha alguma coisa legal ali, o próprio Charles gostava bastante do volume. Mas eu achava que faltava alguma coisa, eu comecei a trabalhar mais no livro, pensar mais um pouco sobre ele. E aí vem o último texto do livro, que eu considero o grande amarramento dele. E aí surgiu ele, eu troquei mais um texto ali dentro, aí tive que mexer nesse texto final de novo, porque... Aí só lendo para entender o que eu estou querendo dizer. E aí comecei a trabalhar mais, acho que fiquei mais 1 ano e pouco em cima do livro, entre mandar para a editora, e mandava para a editora, não recebia retorno, não recebia negativa, entrava no concurso, não ganhava. E aí começava a dizer, qual é o problema? Ia lá, corrigia, discutia com mais alguém, tentava mudar alguma coisinha. E então foi isso, Olha, interessante isso que tu falas, de mexer umas coisinhas, né? Então, o texto não te sai assim como está no livro, né? Sai diferente. Sai, não. E aí, que tipo de trabalho que tu faz com esse texto? No teu caso, tem alguns que reduzem, tem outros que, enfim, substituem coisas. Qual é o teu? Tem casos aqui de jogar fora o texto e ficar só com a ideia, né? Tem um conto do livro aqui que aconteceu de eu ter escrito ele num período lá, terminei ele, dei por terminado, mas não gostava dele, no final não me convencia, e tava lá, começo, meio e fim, mas no final não convencia. Alguma coisa no meio da trama eu achava que ele estava flácido, que ele tinha um punch no começo e de repente ele não ia. Mas estava lá, estava contando a história que eu queria contar e eu não sabia o que era. E esqueci esse conto por um bom tempo. Aí um belo dia, assim, eu não estava escrevendo nada, naquela época eu resolvi que queria voltar nesse texto. E eu fui voltar nesse texto e abri ele e comecei aquela coisa, muda uma linha aqui, muda uma frase aqui, mas eu pensei, mas vem cá, não, o problema não é uma linha, não é uma frase, o que me incomoda é o conto no todo, né? Aí eu apaguei o texto e ficou com a ideia. E vou começar ele de novo. Eu acho que tem coisa ainda daquele texto que com certeza tem, acho que deve ter frases que ficaram na cabeça, mas aí foi diferente, assim, acho que eu consegui peneirar o texto. Então, pelo que eu percebo, tu deste a outras pessoas para ler, não é mesmo? Sim. Não, é isso que eu digo, olha pessoal, não é uma questão de humildade, e sim de inteligência ouvir outros antes de publicar.
porque depois de publicado não tem mais solução, né? É verdade, está exposto ainda. E quem são essas pessoas? Bom, Charles Kiefer Leão, né? Eu tenho uma grande amiga que é a Ana Marson, que ela fez uma das primeiras revisões, foi ela que fez. Ela conversou muito comigo sobre esse livro. Um outro amigo meu é o Fábio, que é um professor de literatura. Eu mostrei para ele também. Mandei para alguns escritores de quem eu gosto. Algumas coisas dispersas. O próprio Amilcar, que é homenageado aqui no livro, ele recebeu alguns contos, questionou alguns, elogiou outros. Deixa eu ver qual foi outro escritor que eu mandei esse livro. Agora me dá branco, mas eu ia mandando, assim. Tá com leitores de luxo, né? Isso não é todo escritor que tem, né? Fora isso tem a minha turma de quinta. Sim, a turma de quinta. Que começou como alunos do Charles. O Charles passou a dar aula aqui na PUC. E a gente manteve o grupo, que a gente se reúne todas as quintas-feiras para discutir textos. Isso. E a produção dos contos passa por eles, porque eu sempre discuto com eles. É bom ter um laboratório desse, né? Eu acho ótimo. Então. Opa. Mas o Reginaldo Pujol Filho, ele também é um terrorista literário, um ativista. Então eu quero mostrar esse cartaz aqui que ele veio trazendo. Né? Esse cartaz é um cartaz bonito, né? Ali embaixo está Janelas. Aqui nós temos um poema e aqui temos uma narrativa. Isso. Né? De quem são? O poema é do Everton Bank, que é um poeta ainda inédito em livro, não em cartaz. Okay, tá. E um conto meu. E um conto teu. Isso. É que eu não estava vendo aqui como eu estava segurando. Como é que é esse projeto Janelas? Isso foi conversa de amigo mesmo, sobre publicar, o que faz, né? O Everton é um cara que tem um monte de coisas publicadas em internet, em revistas de internet, no blog dele, essas coisas. Que é uma praia que eu não habito muito, mas a gente vinha falando sobre isso, porque de autor jovem é uma das angústias, além de escrever, e o que faz com esse texto depois, né? E aí, um dia, não sei de quem veio essa ideia, a gente pensou, poxa, quem sabe a gente não vai publicando uma página por vez, né, através de um cartaz. Aí, então, a gente passou a pensar sobre como seria esse cartaz, convidou um amigo nosso, que não é o Bruno, que é o Jax, que é um outro diretor de arte, contou pra ele a ideia, ele ficou empolgado, disse, eu quero dar cara desse projeto de vocês. E aí, isso foi final do ano passado, a gente pegou textos mais curtos nossos, né, pra caber no cartaz, selecionou um conto meu, um poema do Everton, passou pro Jax, o Jax trabalhou ele, a gente veio com essa ideia de abrir janelas, né, até quando a gente fez um sitezinho do projeto que a gente diz que... mas vamos dar o site. Qual é o endereço? É o www.janelas-blog, né? -blog. Esse é o e-mail. É ali... Janelas-blogspot.com. janelas-blog.blogspot.com. Janela tá aqui, bem embaixo. Aqui, ó. Então, quer dizer, o pessoal entra lá na página, né? Aí a gente fotografou alguns cartazes onde eles foram colocados. Tem o arquivo desse cartaz para se alguém quiser baixar e imprimir sua própria janela. Também. E à medida que o projeto for crescendo, a gente tá para fazer a nossa segunda edição agora no mês que vem. Aí a gente vai sempre atualizando ali, coloca, agora saiu um novo cartaz, com um novo texto, a gente coloca ali. Mais um caminho para divulgar, Mais um caminho para divulgar, né? Ótimo. E um caminho com mais calma no nosso tempo, à medida que tem texto, e tem dinheiro para produzir mais um cartaz, a gente Claro, e faz assim vai fazendo, né? Vai fazendo, claro. Mas é um caminho interessante. Vamos ver, futuro próximo, o que temos por aí, além do projeto Janelas, mas algum projeto individual? Tenho. Eu tenho um projeto que tem mais consistência de coisas escritas e menos consistência conceitual, digamos assim. E um que a ideia está muito pronta na minha cabeça, mas eu não tenho ele tão escrito. Traduzindo isso, eu tenho uns 10 ou 12 contos prontos, que acho que fazendo um processo semelhante com o usado do personagem, dando uma analisada neles, estudando, vendo o que falta, eu quero fazer um livro disso aí. E tem um outro projeto de contos que aí tu estava falando sobre intertextualidade, de conversar com escritores, ele é fundado nisso. São diálogos com... Não é de diálogos, mas sou eu dialogando com 10 escritores que eu gosto, que eu admiro profundamente.
Aqui tu já tem, né, no caso do Amilcar, por Isso, exemplo. Né? a ideia é parte desse conto, na verdade. Eu fiquei pensando sobre isso e então eu já tenho 3 contos feitos para esse livro. Mas é mais trabalhoso. Você tem que voltar no escritor, mergulhar na obra dele, achar o que fazer sobre ele. Claro que sim, claro que então, eu não sei se eu dou continuidade para esse projeto sem nome, se eu vou para esse outro lado, ou ainda andar me acendendo a lampadinha da narrativa longa, né, conversando com editores e me levantar. Tu tens muito tempo Tem pela tempo, frente. né? Tu pode, com calma, chega lá onde tu queres, sem problema eu tô nenhum. ansioso por fazer mais coisa agora, né? Depois do livro. Era isso. Muito obrigado, então, viu, por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Foi um grande prazer. Ok. E quanto a nós, aqui ficamos até a próxima semana. Muito obrigado.